Todo o país é regido por leis. A maior de todas as leis é a Constituição. Com o tempo, os países passam por mudanças e, no Brasil, as constituições acompanharam a evolução da sociedade. A atual Carta Magna é a 7ª desde a independência do país. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A promulgação da Constituição Cidadã, no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo do presidente José Sarney, marcou uma mudança na história do Brasil. E também foi resultado de uma nação que já passava por mudanças. Esse texto garantiu maior liberdade e direitos ao cidadão e também confirmou a República presidencialista como forma de governo, pois o país estava voltando a ser democrático após anos de regime militar. Em 3 de maio de 1823, foi instalada a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. A primeira Constituição escrita do Brasil foi uma imposição do imperador Dom Pedro I em 1824. Para isso, ele derrubou um outro projeto anterior ao dele, que era a primeira iniciativa de Constituição no país, a chamada Constituição da Mandioca, porque era defendida por donos de terras, que eram escravistas. Dom Pedro fechou a Assembleia Constituinte, dispensou os parlamentares que queriam diminuir o poder dele e impôs a sua própria Constituição. Ficou fortalecido como imperador, com um poder moderador que estava acima de todos os outros poderes. Informa a Vossa Majestade que o povo não se conforma com o novo Ministério dos Marqueses. Eu já enviei uma proclamação ao povo. O povo e a tropa não transigirão com as suas reivindicações. E querem que o imperador transija. A Constituição me otorga o direito de escolher os ministros. Graves consequências advirão, Majestade. Informa aos amotinados que eu estou pronto a fazer tudo para o povo. Nada, porém, pelo povo. A primeira Constituição do Império do Brasil durou aí 65 anos. As províncias eram governadas por presidentes nomeados pelo imperador e as eleições para a Assembleia Geral Legislativa eram indiretas. O mandato dos senadores, por exemplo, durava pelo resto da vida e o voto era censitário, ou seja, apenas os ricos tinham esse direito de votar. Depois disso, o Brasil já teve mais outras 6 constituições. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve necessidade de se elaborar uma Constituição adequada à nova forma de governo. É convocada uma Assembleia Constituinte, que promulga a primeira Constituição Republicana do Brasil, em fevereiro de 1891. As principais inovações são a introdução do sistema federativo de Estado e a extinção do poder moderador, que restaura a independência plena entre os 3 poderes. Foi abolido o voto censitário, mas manteve-se a proibição de voto às mulheres, aos analfabetos e aos indigentes. O Estado separou-se da Igreja. É criado o recurso do habeas corpus, que possibilita a libertação de pessoas presas por abuso de poder. Em 1930, um golpe de Estado, liderado por Getúlio Vargas, encerra a República Velha. É instituído um regime de exceção, com a promessa de convocação de nova Assembleia Constituinte. Isso ocorre somente um ano após a Revolução Constitucionalista de 1932, que forçou Vargas a cumprir sua promessa. Em 1934, é promulgada a Constituição que finalmente dá direito de voto às mulheres. O voto passa a ser obrigatório e secreto para todos os cidadãos maiores de 18 anos, mas os analfabetos continuam de fora. Os estados perdem poder para o governo central. É criada a Justiça Eleitoral e começa a se estruturar a Justiça do Trabalho. São asseguradas conquistas sociais, com destaque para a ampliação da Previdência Social. A Constituição de 1934 é a que teve a menor duração da nossa história. Em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado em seu próprio governo
e instala uma ditadura. O Congresso Nacional é dissolvido e é imposta a Constituição do Estado Novo. De inspiração fascista, a nova Carta Magna suspende vários direitos e garantias individuais, institui a pena de morte e suprime as liberdades políticas e de imprensa. Muitos opositores do novo regime são presos ou partem para o exílio. As eleições para presidente da República passam a ser indiretas. Em 1945, Getúlio Vargas caiu. Uma nova Constituição foi promulgada em 1946. A nova Constituição restaura a independência e o equilíbrio entre os três poderes. As eleições para presidente da República voltam a ser diretas, com mandato de 5 anos. A Carta de 1946 institui o direito de greve e de livre associação sindical. É estabelecido o princípio da função social da propriedade, o que torna possível a desapropriação de terras por interesse social. Mas em 1961, o presidente Jânio Quadros renunciou e abriu uma crise política no país. Então, uma emenda implantou o parlamentarismo no Brasil. Só que, em 1963, os brasileiros votaram em plebiscito pela volta do presidencialismo. E daí, o vice-presidente na época, que era o João Goulart, tomou posse. Entretanto, no ano seguinte, veio o golpe de Estado que tirou o Jango do poder. E começavam aí os governos militares. Toma posse da presidência da República o Marechal Arthur da Costa e Silva. A ditadura militar mantém o Congresso Nacional aberto, mas sem autonomia. A Constituição de 1946 é alterada por sucessivos atos institucionais. Os partidos políticos são extintos e é criado o bipartidarismo com a Arena e o MDB. A eleição para presidente da República passa a ser indireta por meio do colégio eleitoral. O Congresso Nacional é coagido pelos militares a promulgar uma nova Constituição em 1967. E o texto era autoritário e foi alterado diversas vezes num período que durou 21 anos. Em dezembro de 1968, o AI-5 concede ao regime poderes praticamente absolutos, a ponto de desfigurar a Constituição que os próprios militares haviam imposto ao país. O Congresso Nacional é fechado por quase um ano. O habeas corpus é suspenso para os chamados crimes políticos. A liberdade de reunião é limitada e impõe-se a censura aos meios de comunicação. Finalmente, em 1984, o povo foi às ruas para pedir eleições diretas para presidente. Um ano depois, Tancredo Neves foi eleito, mas por meio de um colégio eleitoral, ou seja, indiretamente. Ele morreu antes de assumir e tomou posse o vice, José Sarney, e começava aí a nova república. Olá, gente linda, graça, saúde e paz, 7 de outubro de 2021. Deixe seu alô nos comentários, compartilhe e curta a live. Se você ainda não curtiu a minha página, dê aquele apoio, curta e seja notificado sempre que tiver nova publicação. Bem-vinda à live A Voz ou Violão, apresentada toda quinta-feira às 12h27 no horário do almoço e que hoje tematiza a Constituição Federal do Brasil, que completou 33 anos. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, rege todo o ordenamento jurídico brasileiro atualmente. Desde a independência do Brasil, em 1822, é a 7ª Constituição que nosso país tem. A 6ª, desde que somos uma república. Em meio às ameaças de golpe por um governo genocida que promove a morte,
são 600 mil vidas mortas pela Covid-19. Retiradas de direitos de seguridade social, redução e aniquilação da renda, trazendo de volta um cenário triste de um legado vivido nos períodos ditadura pós-ditadura militar, o avanço da indignidade humana, cuja face mais cruel é a fome. Esta semana, no dia 5 de outubro, a Constituição Federal completou 33 anos e constitui em um marco aos direitos das pessoas cidadãs brasileiras por garantir liberdades civis e os deveres do Estado. O Ruth Silva, que está acompanhando, dizendo boa tarde. Francisca Rufina, vejo aqui que acompanha a gente também. Quero dizer para vocês que para aumentar o prazer nos seus ouvidos, sempre que possível, coloque aquele fone de ouvido maneiro, porque além de falar da Constituição, eu também cantarei o melhor da música popular brasileira e a gente começa com Não Chores Mais. Essa música é do Gilberto Gil, uma música que foi lançada no ano de 1979. Tudo vai dar pé, tudo vai dar pé, tudo vai dar pé, tudo vai dar pé. Não chore mais, não chore mais, não chore mais, não chore mais. Bem que eu me lembro da gente sentado ali na grama do aterro sob o sol, observando hipócritas disfarçados olhando ao redor, amigos presos, amigos sentados assim pra nunca mais. Nas recordações, retratos mal em si, melhor deixar pra trás. Tudo vai dar pé, tudo vai dar pé, tudo vai dar pé. Não chores mais, não chore mais, não chore mais, não chore mais. Bem que eu me lembro da gente sentado ali na grama do aterro sob o céu, observando estrelas junto à fogueirinha de papel, quentar o frio, requentar o pão e comer com você. Os pés de manhã pisar o chão
à beira de viver. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. Oh, não chore mais. Não chore mais. Não chore mais. Oh, não chore mais. Graça e paz, meu amado irmão, pastor Ronaldo Santos, de Boston, Estados Unidos, nos acompanha. Que bênção, que honra tê-lo aqui nesse horário de almoço, ao menos aqui no Brasil. Não sei como é que é o horário aí nos Estados Unidos, mas é sempre uma bênção, sempre uma maravilha poder contar com a presença do querido irmão aqui na nossa live. Quando se esquece de mim, lembra da canção, a noite fria, a maestria. Participe das minhas lives semanais todas as quartas e quintas às 12h17 e aos domingos às 17 horas. Você me dá sorte, meu amor. Nas quintas-feiras eu apresento pela minha página no Facebook. O amor é feito de paixão e quando perde a razão, a voz ou violão. Uma live temática onde eu canto, também abordo temas do cotidiano popular. Sinônimo de amor é amar. Se você ainda não curtiu a minha página, dê aquele apoio, curta e seja notificado sempre que tiver nova publicação. Num indivino infinito. Pastor Ronaldo dizendo que está no horário de almoço também, então tá tudo chique, tudo uma maravilha. Então vamos em frente. Vivendo por vários anos de ditadura, o Brasil estava sob os efeitos da Constituição de 1967, documento redigido em cumprimento do que decretava o ato institucional número 4. A Constituição de 1967 era dura e tinha como objetivo reforçar o autoritarismo dos atos institucionais decretados até aquele momento. Entre os direitos por ela retirados estava o direito do voto. Não podíamos escolher a pessoa que presidiria a República. À medida que a ditadura enfraquecia, parte da sociedade brasileira engajava-se na luta pelo retorno da democracia. Uma das mais importantes exigências era uma nova Constituição que fosse democrática e que atendesse aos direitos do cidadão e resguardasse suas liberdades. Dois momentos históricos dessa reivindicação são um manifesto assinado por uma série de intelectuais intitulada Carta aos Brasileiros, lida em 1977 por Godofredo da Silva Telles, jurista e professor universitário na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e o enfrentamento que os brasileiros e as brasileiras fizeram à ditadura militar. Na década de 80, saindo às ruas em manifestações que ficaram conhecidas como diretas já. É o período da redemocratização que trata esse clipe que nós vamos conferir agora.
Sarney vai ser o presidente, então, do país naquele contexto. E uma das promessas desse governo era a elaboração de uma Assembleia Constituinte. Então, a partir de maio de 1985, se faz uma emenda na Constituição para que se abra a Assembleia em que os deputados e senadores vão escrever, então, finalmente, a nossa nova Constituição. O poder é devolvido aos civis em 1985, após 21 anos de ditadura militar e grande pressão popular pela redemocratização do país. Em 1986, é eleito o primeiro Congresso Nacional pós-ditadura, que também desempenha o papel de Assembleia Constituinte. A Constituição Cidadã é promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e permanece em vigor até hoje. Que a Constituição Cidadã seja cidadã. A Constituição vai ampliar os horizontes da cidadania no país. Porque garantia os direitos dos cidadãos, assegurava a liberdade de pensamento e coibia os abusos de autoridade. A educação como dever do Estado, a defesa do consumidor, o combate ao racismo, o voto de analfabetos e de pessoas acima de 16 anos, a garantia da posse de terras para os índios estão nessa grande lista das conquistas e avanços da atual Constituição. Ela promove profundas alterações econômicas, políticas e sociais no país. A saúde, a educação e o meio ambiente são definidos como direito de todos e dever do Estado. Novos direitos trabalhistas são reconhecidos, como a redução da jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas, o seguro-desemprego e as férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. O direito de voto é estendido aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. São estabelecidas as eleições majoritárias em 2 turnos. A Constituição de 1988 inova com a introdução de uma série de benefícios sociais, como a extensão da licença maternidade e a criação da licença paternidade. Os direitos e garantias fundamentais se destacam no texto, o que a coloca entre as constituições mais modernas e democráticas do mundo. A questão é que, desde lá da nossa independência, da nossa primeira Constituição de 1824, do primeiro reinado, nós não tínhamos uma participação ali efetiva da população na construção, na escrita das nossas constituições. Então, por conta desse contexto de final da ditadura, de protestos, de manifestações, inclusive das diretas já, se exigiu ali da sociedade civil e dos representantes dessa sociedade, de movimentos sociais, de movimentos políticos, de que houvesse uma maior participação da população diretamente ali na escrita dessa nova lei. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A tontura da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. 19 milhões de brasileiros acordam atualmente sem saber se vão conseguir alguma refeição para o dia. Casinha Branca, essa música é uma composição de Gilson Campo, de 1979. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher.
Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade, vou seguindo a multidão. Mas eu, em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade, vou seguindo a multidão. Mas eu me retalho olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Maravilha! Vou tomar uma água aqui, daqui a pouquinho eu volto. Quando se esquece de mim, lembra da canção, a noite fria, a maestria. Participe das minhas lives semanais todas as quartas e quintas às 12h17 e aos domingos às 17 horas. Você me dá sorte, meu amor. Nas quintas-feiras eu apresento pela minha página no Facebook. O amor é feito de paixão e quando perde a razão, a voz ou violão. Uma live temática onde eu canto, também abordo temas do cotidiano popular. Sinônimo de amor é amar. Se você ainda não curtiu a minha página, dê aquele apoio, curta e seja notificado sempre que tiver nova publicação. No indivino infinito.
Maravilha. Abraços aos cantores Juvenil Salles e Rose Silva, que na segunda-feira, dia 11 de outubro, farão uma apresentação na pizzaria Pit Stop, em Paranavaí. A voz, o violão, estará lá, presente para prestigiar e também para transmitir ao vivo pela minha página. Dia 11 de outubro, véspera de feriado, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, Juvenil Salles ao vivo. Cantores Santos Gama e Salete Sanitar, de Paranavaí, Paraná. Pastores Milton dos Santos, de Rolândia. Mário Ferreira, de Arthur Nogueira. Ronaldo, de Boston, nos Estados Unidos. Esses irmãos interagiram diretamente comigo durante a semana. A você, a Ruth, que eu vejo aqui que está participando, a irmã Francisca, que assiste também, muito obrigado por estar conosco. Gente linda que acompanha e participa pelas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez por esse carinho maravilhoso que você tem aqui comigo com a voz ou violão. Preste atenção agora. Se você já estava atento, acompanhando essa live, redobre a sua atenção. Porque para encerrar a live, nós veremos que a Constituição trouxe avanços consideráveis em relação à seguridade social e garantias das liberdades individuais. Porém, diante das ameaças de golpe à democracia, a dignidade dos brasileiros e brasileiras está ameaçada. E a culpa, a desculpa para ferrar com o povo é a mesma dos golpes que destruíram nossa dignidade no passado. A fantasia de impedir a instalação do comunismo no Brasil. Esse conto é antigo, muito antigo. É com esse fantasma plantado no imaginário das mentes e nos corações das pessoas que a extrema-direita brasileira protagonizou inúmeras reformas e atualizações na Constituição, retirando direitos meus e seus, direitos trabalhistas e sociais, aumentando a desigualdade e ferindo de morte a dignidade das pessoas, como nós veremos nesse clipe de terror que nos faz chorar de tristeza e também de vergonha. Muitas pessoas acabaram participando, enviando propostas para a escrita da Constituição. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo dessas cartas que foram enviadas. Esse exemplo é de uma cidadã chamada Angelita de Souza Alvarenga, de São José do Cedro de Santa Catarina. Ela diz algo muito importante e verdadeiro historicamente. Acho que foi uma medida muito boa adotada pelo governo de convocar uma Assembleia Constituinte, pois até hoje todas as constituições que o Brasil teve foram impostas sem participação do povo. A nova Constituição deve assegurar aos cidadãos brasileiros o direito à vida, à liberdade, à igualdade, ao trabalho, à educação, à habitação e à assistência médica, etc. A nova Constituição deve possibilitar mudanças profundas no Brasil. Será então que tudo isso que estava ali na sugestão da cidadã foi colocada em prática? José, isso aqui é um material que usa para quê? Isso aí é ingrediente para ração animal, o resíduo é para ração animal, e a gordura, que é o sebo, é para sabão, graxa, várias serventias, tem muita cera. Antigamente, quantas pessoas vinham aqui pegar isso? Antigamente era 1 ou 2 pessoas, no máximo 3. E hoje em dia? Hoje é Com passos lentos, Dona Maria, de 72 anos, caminha 1 hora para buscar os ossos
Com o braço fraturado, o ajudante de pedreiro passa dificuldades financeiras, busca os ossos e ainda cozinha sem o gás. Aos poucos, a fila no açougue vai crescendo. Tem gente que pega o ossinho e já come cru mesmo ali. Dona Odete, de 70 anos, precisa sustentar o neto de 13. Para pegar um ossinho, né? Para comer um caldinho, né? Senão não dá. O dinheiro de um salário mínimo não tá dando para nada, né, minha filha? A doação dos ossos começou há mais ou menos 10 anos, bem antes da pandemia. Mas por dia, apenas 20 pessoas vinham buscar o alimento. Hoje, são mais de 300. Se a partir da alimentação já se oferece esse nível de desigualdade, né, essas pessoas estão sendo humilhadas. Elas precisam aceitar para a sua sobrevivência, mas elas não estão com a dignidade delas reconhecida. Como que isso vai ajudar você, Evandro? Há quanto tempo você pega aqui? Como funciona? Já tem bastante tempo. Há quanto tempo? 5 anos. Os ossos vão dar uma encorpada num caldo de feijão que Eliana e Janaína preparam juntas. Tudo aqui no fogão a lenha agora. Pra gente poder economizar o gás. Essa carne aí vai durar quanto tempo pra vocês? Uns 3 dias. A gente come agora, depois a gente separa em vasilhinhas e guarda no congelador e vai tirando uns 2, 3 dias pra mim e pra ela. Evandro, esse material dá pra você e pra quantas pessoas? Como é, cara? Explica pra mim, por favor. Quantas, mais ou menos? Mais de 10. 10 pessoas? Mais. Mais de 10. E qual é o processo, assim? Você salga? Como é? Salga ele. E isso ajuda você, cara? Ajuda muito. No Rio de Janeiro, a Kátia tem alimentado os 3 filhos com feijão bandinha doado. Ela vive com a Bolsa Família, de R$ 260. Ô, seu José, o senhor é motorista há quanto tempo? Desde 91 que eu trabalho no Ô, seu José, o senhor estava me contando que antigamente as pessoas pediam para cachorro, né? Exatamente. E hoje? Eles hoje pede para comer mesmo. Estou pedindo para comer. Tá? Tem que ver se está meio estragado, se está falando que não pode, que vai passar mal. A pessoa quer assim mesmo. É triste. A culpa não é da pandemia. A pandemia ela vem para agravar um problema que já vinha numa escalada desde 2016, no mínimo. Assim como em Cuiabá o ossinho precisou entrar no prato, em outros lugares do Brasil, a combinação de arroz e feijão está precisando ser adaptada. Uma saída são os grãos de segunda linha, como o arroz fragmentado e o feijão bandinha, que vêm quebrados e com mais impureza. Nós temos problemas aí em relação a direitos do cidadão que não são cumpridos. E é por isso que nós precisamos estar atentos para cobrar os representantes, os nossos representantes que estão no poder com relação a isso. Além disso, outra questão importantíssima é garantir que essa Constituição e que esses direitos permaneçam ali, que eles continuem acontecendo e defender a nossa Constituição e defender esses direitos. Vou te falar, deve ter um ano já, 1 ano e pouco. Não é viver, não, é sobreviver. Tu sobrevive. Porque viver, eu queria viver uma vidinha melhorzinha. Rose Silva, que está presente, Paulo de Souza, sejam bem-vindos. Senta aqui nesse banco, perto de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem pra roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a
A quem tinha frio não agasalhou. Pedi pra não levantar, falso testemunho você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai te deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seu irmão, nem jogar bomba nas minhas crianças. Foi você quem causou essa guerra, destruiu a terra e os seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está pra sempre acabado, eu vou julgar se é culpado ou inocente. Você é um monstro culpado e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro fala ao alto, você tudo comprou. Usou os mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. José Lázaro Carvalho acaba de chegar. Muito obrigado por estar conosco nesse horário de almoço. Eu quero, portanto, dizer muito obrigado. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Você que interagiu aqui conosco, vejo aqui o pastor Ronaldo interagindo, o Paulo que chegou, José Lázaro também, Ruth Pereira, minha prima Rose. Dia 11, Rose, estaremos aí com vocês na Pit Stop, no show do Juvenil Salles e Rose Silva. Estaremos juntos dia 11, véspera de feriado, e você poderá acompanhar aqui pela nossa página. Muito obrigado. A live A Voz ou Violão retornará na próxima quinta-feira, 14 de outubro, às 12h27, no seu horário de almoço. Você que chegou agora, a live fica gravada, você pode dar uma olhadinha. O tema de hoje é bastante importante e retrata esse momento difícil que o povo brasileiro está passando. Na quinta-feira, o tema será Criança Feliz, uma homenagem ao Dia das Crianças, comemorado anualmente no dia 12 de outubro, todos os anos, portanto, dia 12 de outubro se comemora o Dia das Crianças e a gente vai prestar essa homenagem. Você quer participar? Basta você gravar um vídeo de até 3 minutos e enviar no meu WhatsApp. A gente ajusta o vídeo e coloca o seu depoimento. Que tal você contar como que foi a sua infância? O que você lembra da infância? Quais as lembranças que você traz da sua infância? Participe com a gente. Grave o seu vídeo de até 3 minutos, envia pelo WhatsApp e aí fica no aguardo aí que a gente vai aprontar coisas maravilhosas na live que vem, quinta-feira, 14 de outubro, às 12h27. Que Deus abençoe a todos que participaram, portanto, e a gente se vê, se Deus quiser, na semana que vem, dia 14, na live A Voz e o Violão. Até lá, portanto, graça, saúde e paz.